Um estudo comprovou que a Apple ativa as mesmas emoções que a religião ativa no cérebro. Para isso, neurocientistas compararam ressonância magnética de fã da Apple e de pessoas que se consideram muito religiosas. E o resultado foi que consumidores da Apple exibem comportamentos idênticos aos das práticas religiosas. Após uma análise, antropólogos identificaram os 5 princípios da religião que Steve Jobs utilizou no branding da Apple. Neste vídeo você vai ver esses 5 surpreendentes paralelos entre a devoção religiosa e a Apple, que possibilitaram Steve Jobs criar uma marca que te faz querer pertencer a ela. Eu sou Luan Fereguete e se você não quer ser mais um mediano, se inscreva no canal. E vamos bater a meta de 317 inscritos. A primeira pergunta a se fazer é: por que Steve Jobs usaria princípios da religião em sua empresa? Qual seria o sentido? Bom, na verdade a resposta é muito simples. Enquanto poucas empresas conseguem se manter relevantes por mais de 100 anos, religiões como o cristianismo já duram há mais de 2000 anos. O cristianismo, que é a base da religião católica e protestante, já atravessou eras e se adaptou a diferentes contextos. A forma que a religião transmite seus ensinamentos e valores possibilita que, mesmo depois de tanto tempo, a religião possua uma comunidade engajada de mais de 2 bilhões de fiéis. Então, Steve Jobs se inspirou nessa resiliência e senso de comunidade para explorar esses princípios da religião. Vale destacar que, ao traçar paralelos entre princípios religiosos e a estratégia de branding da Apple, não estou sugerindo que a Apple e a religião possuam os mesmos níveis de importância na sociedade. Trata-se de apenas uma análise dos métodos de construção de uma comunidade leal. Primeiro princípio, um grande líder. Steve Jobs foi como uma figura messiânica. A ascensão e queda de Steve Jobs dentro da Apple é um exemplo clássico do mito da jornada do herói percebido por Campbell e que é a base da história de Cristo, Odisseu ou Buda, e consiste nos seguintes 9 elementos principais. O primeiro é um chamado, o segundo, um ajudante, terceiro, uma jornada maravilhosa, quarto, desafios e provações, quinto, chegada de mais ajudantes, sexto, apoteose, sétimo, a fuga, oitavo, a ressurreição e nono, o benefício que restaura o mundo. Resumidamente, o chamado para a aventura foi a entrada de Steve Jobs na Homebrew Computer Club, onde ele conheceu seu ajudante Steve Wozniak. Os dois juntos criaram seu primeiro computador, o Apple I, começando uma jornada maravilhosa que levou a Apple a se tornar uma corporação multimilionária. A jornada foi mágica, mas não sem desafios. Veja as batalhas com a IBM e a Microsoft, e os fracassos dos computadores Apple III e Lisa. Mas junto com seus ajudantes, os talentosos funcionários contratados pela Apple, Jobs alcançou sua apoteose e a ascensão a uma figura sagrada após a introdução do Macintosh. Após o auge de sucesso, Steve Jobs foi diagnosticado com câncer. E em meio a esse período turbulento em sua vida, a Apple registrou sua primeira perda corporativa. Em 2 meses, Steve Jobs foi demitido de sua própria empresa, onde permaneceu longe da Apple por 11 anos, até a sua ressurreição, com o seu retorno como CEO da Apple à véspera de um colapso. Em seu retorno, ele liderou a criação de produtos inovadores, como o iPhone, o iMac, iPod e iPad, se caracterizando como o benefício que revitalizou a Apple, salvou a empresa e restaurou a fé dos devotos do Macintosh. Segundo princípio, um grande inimigo. No contexto religioso, sabemos bem quem é o grande inimigo. A presença de um antagonista personifica o conflito entre o bem e o mal e cria uma tensão emocional que mantém os fiéis envolvidos e engajados com os princípios. A Apple enfrentou 3 grandes inimigos em sua história. Primeiro, a IBM. Essa rivalidade atingiu seu auge durante a década de 80, quando as duas empresas lutavam para ver quem seria a líder do mercado que havia acabado de surgir, o mercado de computadores pessoais. À medida que o mundo da tecnologia evoluía, a IBM começou a perder sua posição nesse mercado. Enquanto isso, um novo revolucionário da tecnologia chamado Bill Gates apresentava a Microsoft para o mundo, que chegaria para ser a nova rival da Apple
no mercado de computadores. A Microsoft, com o sistema Windows, entrou no mercado apostando em um software com código aberto, que seria compatível com diferentes hardwares e que facilitaria a instalação em diferentes dispositivos, totalmente diferente da Apple com o Mac, que prega um sistema intuitivo, seguro e exclusivo para seus dispositivos. Em paralelo com a rivalidade da Microsoft, com a chegada dos smartphones, a Apple com o iPhone inicia uma rivalidade com o Android, o sistema operacional desenvolvido pelo Google. Na verdade, essa rivalidade do Android é terceirizada para empresas que usam o sistema, no caso Samsung, Xiaomi, Asus e outros. Essa rivalidade possui o mesmo contraste de rivalidade com a Microsoft. A Apple defendendo seu ecossistema fechado e controle de hardware e software, enquanto o Android defende uma abordagem mais aberta e flexível, permitindo que fabricantes de diversos dispositivos adotem e personalizem seu sistema operacional de acordo com suas necessidades. A estratégia de tornar os seus concorrentes como o Android e a Microsoft em verdadeiros vilões são um dos grandes pilares da construção da narrativa de branding da Apple. Eu duvido você pensar em algum filme ou série que você assistiu que o personagem principal não tenha um rival. Esses vilões ajudam a Apple a se posicionar como o herói da história. Assim, impacta seus clientes, inspirando lealdade e orgulho na marca. Terceiro princípio, evangelismo da Apple. Muitos consumidores gostam de produtos que compram, mas algumas pessoas vão além de gostar. Eles defendem ativamente a empresa e os conceitos por trás de seus produtos. O iPhone certamente é de qualidade, mas muitos consumidores, influencers e críticos de mídia se tornaram evangelistas da Apple. Essas pessoas compartilham voluntariamente e de boa vontade suas experiências positivas com a Apple para amigos, familiares e redes sociais. Esse evangelismo da Apple começou nos anos 90 com Guy Kawasaki e sua lista de e-mails The Mac Evangelist. Kawasaki espalhava boas novas sobre a empresa e sempre incentivava os fãs da Apple a contestarem críticas de jornalistas a respeito da marca, dizendo que estavam equivocados. Isso lotava as caixas de entrada de um jornalista com e-mails de ódio e unia os fãs da Apple contra os inimigos. Outro exemplo de evangelismo da Apple é a presença de longas filas fora das lojas da Apple sempre que um novo produto é lançado. Essas filas são frequentemente compostas por devotos dedicados que acampam durante a noite toda apenas para serem os primeiros a colocar as mãos nos produtos mais recentes da Apple. Quarto princípio, senso de comunidade e pertencimento. Para nós, seres humanos, ao longo da nossa história, estarmos em um grupo significava proteção e ajuda mútua. Biologicamente, participar de comunidades libera o hormônio da ocitocina, fortalecendo laços sociais. Isto mostra a nossa necessidade natural de pertencer a grupos para nos sentirmos bem. E a religião, ao longo dos séculos, desempenha um papel fundamental na nossa busca de pertencimento. Através de rituais compartilhados e crenças comuns, as pessoas encontram conforto, apoio e um propósito compartilhado. Através da Apple, as pessoas se sentem pertencidas a uma comunidade criativa, visionária e inovadora. Possuir um iPhone, um iMac, um AirPods faz com que o usuário se sinta conectado a um status social elevado, influenciando a maneira como as pessoas se veem e são vistas no mundo moderno. Um exemplo prático de comunidade foi quando a Apple lançou os fones de ouvidos brancos, quebrando o padrão dos fones de ouvidos que eram sempre pretos na época. Ao sair na rua e ver alguém usando esses fones brancos, estabelecia uma conexão instantânea entre os usuários. Era mais do que apenas um acessório, era um símbolo de fazer parte de algo maior. Outra característica de uma comunidade é a lealdade. E a lealdade dos consumidores da Apple é invejada por todas as empresas. Pense em quantas pessoas você conhece que trocaram um Android por um iPhone. Agora pense com quantas pessoas você conhece que fizeram o caminho inverso, trocando um iPhone por um Android. A saída dos consumidores da Apple para outras marcas é quase nula. Quinto princípio, simbolismo. Os simbolismos fazem parte do nosso dia a dia e carregam muitos significados. Ao ver um símbolo, nós nos conectamos instantaneamente. Os símbolos na religião, como a cruz no cristianismo, a lua crescente no islamismo ou o ONU no hinduísmo, servem para conectar os fiéis com o divino, suas crenças
e se sentirem fazer parte de um grupo. E a Apple utiliza o simbolismo da mesma forma através da sua logo, a maçã mordida. A logo da Apple é constantemente associada ao fruto proibido, a maçã mordida por Adão e Eva, fazendo uma breve analogia com a curiosidade descoberta no contexto bíblico e na filosofia da Apple, pense diferente. Porém, quando falo do simbolismo da Apple, não me refiro à comparação com o fruto proibido, mas sim o impacto que a logo, esse simples desenho em 2D de uma maçã mordida que nem sequer possui uma cor chamativa, causa no emocional das pessoas. Basta colocar a logo da Apple em um carro, em uma bicicleta, em uma caixinha de leite, ou até mesmo em uma privada e verá multidões fazendo filas para comprar o produto. Não é à toa que só a logo e o nome da Apple valem hoje mais de 600 bilhões de reais, que é maior que o PIB do Equador. O logotipo é o principal instrumento que a Apple utiliza para fazer com que milhões de pessoas totalmente diferentes se conectem com a marca. Porém, se você acha que só os usuários da Apple são impactados com a estratégia de Steve Jobs, calma que eu vou te apresentar uma pesquisa no mínimo curiosa da Business Insider com usuários de Android nos Estados Unidos. A pesquisa perguntou: por que você não compraria um iPhone? E o resultado relatou que 55,7% das pessoas disseram não comprar um iPhone simplesmente porque odeiam a Apple. A minoria dos usuários conseguiram responder de forma racional, sendo 37% respondendo atributos técnicos e 7% disseram que é muito caro. Assim podemos perceber que grande parte das pessoas que compram celulares da linha Premium do Android não compram porque acham a bateria, a câmera ou a performance do Android melhor. Muito menos porque gostam do seu Samsung ou Xiaomi, e sim porque odeiam a Apple. Em uma discussão de um fanboy da Apple e um hater, poderá perceber fervor na fala dos dois, com até mudança na entonação de voz. Isso representa que os dois foram impactados com a mesma intensidade, porém em sentidos opostos. E quando se trata de ter um brand forte, o ódio é mais que necessário. Se uma marca não é odiada, ela é indiferente. Se ela é indiferente, ela não é lembrada. Quer saber mais como marcas como a Apple, Nike e Coca-Cola conseguem ser tão inesquecíveis? Com o livro Na Mente do Consumidor, você mergulhará nas estratégias de branding mais eficazes e explorar essas decisões de compras que são influenciadas pelo cérebro. Este livro não é apenas teoria, é um guia prático repleto de insights exclusivos e estudo de casos inspiradores. Clique no link na descrição e adquira seu exemplar Na Mente do Consumidor agora. Vamos juntos bater a meta de 317 inscritos. Só clicar no botão aqui do lado e, além disso, compartilhe esse vídeo para 2 amigos.